Ele estava sentado lá em seu terno de US$ 3.000, rindo com seu advogado tubarão caríssimo, apontando para a cadeira vazia ao lado de sua esposa. Keith achava que o divórcio já tinha acabado. Ele achava que tirar as contas bancárias da Grace faria com que ela desmoronasse. Ele até disse ao juiz que ela era incompetente demais para contratar um advogado. Mas Keith esqueceu um detalhe crucial sobre o passado de Grace, especificamente quem a deu à luz. Quando as portas do tribunal se abriram e ela entrou, o sorriso presunçoso não apenas sumiu do rosto de Keith. A cor foi drenada de toda a sua existência. Você está prestes a testemunhar a derrubada mais brutal da história dos tribunais. O ar dentro da sala 304 do Tribunal Civil de Manhattan estava viciado, cheirando levemente a cera de piso e papel velho. Era o cheiro de coisas chegando ao fim. Para Keith Simmons, no entanto, a atmosfera cheirava a vitória. Keith ajustou os punhos de seu terno italiano feito sob medida. Recostando-se na cadeira de couro na mesa do autor, ele checou seu relógio. Um Patek Philippe Vintage que custava mais do que o carro de um americano médio, e soltou uma expiração afiada e debochada pelo nariz. Ela está atrasada, sussurrou Keith para o homem ao seu lado. Ou talvez ela finalmente tenha percebido que é mais barato simplesmente desistir. Ao lado dele estava Garrison Ford. Garrison não era apenas um advogado. Ele era uma arma. Sócio sênior da Ford, Miller e O'Connell. Ele era conhecido nos círculos jurídicos de Nova York como o açougueiro da Broadway. Ele não apenas ganhava casos de divórcio, ele incinerava a oposição até não restar nada além de cinzas e um acordo favorável. Garrison alisou sua gravata prateada, seus olhos examinando a pauta com um tédio predador. Não importa se ela aparecer, Keith, murmurou Garrison, sua voz como cascalho moendo o vidro. Entramos com o pedido de emergência para congelar os bens conjuntos na segunda-feira. Ela não tem acesso à liquidez. Sem pagamento inicial, significa sem representação. Sem representação contra mim, significa que ela sai com quaisquer migalhas que decidirmos jogar para ela. Keith sorriu com escárnio, olhando para o outro lado do corredor. Sentada lá sozinha estava Grace. Ela parecia menor do que Keith se lembrava. Ela usava um vestido simples cinza-carvão que possuía há anos. Suas mãos... As portas duplas nos fundos do tribunal não apenas se abriram. Elas foram escancaradas com uma força que fez tremer os batentes. O som ecoou como um tiro. Todos se viraram. Keith girou em sua cadeira, irritado com a interrupção. Garrison Ford franziu a testa, sua caneta pairando sobre o bloco de notas. O tribunal caiu em um silêncio atordoado. Parada na porta não estava um defensor público exausto. Não era um advogado barato de esquina. Parada lá estava uma mulher que parecia ter quase 70 anos, embora sua postura fosse tão rígida quanto uma viga de aço. Ela usava um terno branco de alfaiataria que custava mais do que todo o guarda-roupa de Keith. Seu cabelo prateado estava cortado em um Chanel afiado e assustadoramente preciso. Ela usava óculos escuros, que removeu lentamente, revelando olhos de um azul gelo penetrante. Olhos que já haviam encarado senadores e CEOs. Atrás dela caminhavam 3 associados juniores, todos carregando pastas de couro grossas, movendo-se em formação em V, como caças escoltando um bombardeiro. A mulher não se apressou. Ela caminhou pelo corredor central, o clique de seus saltos soando como um metrônomo, fazendo a contagem regressiva do tempo restante de Keith na Terra. Garrison Ford, o açougueiro da Broadway, deixou cair a caneta. Sua boca se abriu ligeiramente. Seu rosto, geralmente uma máscara de arrogância, ficou pálido. Não, sussurrou Garrison com um tremor genuíno na voz. Isso é impossível. Quem é essa? Keith perguntou, confuso com a reação de seu advogado. É a mãe dela? A mãe da Grace está morta. Ela me disse que era órfã. A mulher chegou à mesa da defesa. Ela não olhou para Grace. Ela não olhou para o juiz. Ela se virou lentamente e olhou diretamente para Keith Simmons. Ela sorriu, mas não foi um sorriso simpático. Era o sorriso que um tubarão dá antes de arrastar uma foca para as profundezas. Desculpe o atraso, disse ela, sua voz suave, culta e projetando-se para todos os cantos da sala sem microfone. Tive que protocolar algumas moções na Suprema Corte em relação às suas finanças, Sr. Simmons. Demorou mais do que o esperado para listar todas as suas contas no exterior. Keith congelou. O juiz Henderson inclinou-se para a frente com os olhos arregalados. Advogada, diga seu nome para o registro.
A mulher colocou um cartão de visita com relevo dourado na mesa do taquígrafo. Ela se virou para o juiz. Catherine Bennett, disse ela, sócia gerente sênior da Bennett, Crown e Sterling de Washington, D.C. Estou registrando minha presença como advogada da ré. Ela fez uma pausa, depois olhou para Keith novamente e acrescentou. Eu também sou a mãe dela. O silêncio que se seguiu à apresentação de Catherine Bennett foi absoluto. Era o tipo de silêncio que geralmente segue a explosão de uma bomba. Keith Simmons piscou, seu cérebro tentando processar a informação. Mãe, ele gaguejou, olhando da mulher imponente de branco para sua esposa trêmula. Grace, você disse que sua mãe estava... Você disse que ela tinha ido embora. Grace finalmente olhou para cima, com os olhos úmidos, mas o queixo erguido. Eu disse que ela tinha ido embora da minha vida, Keith. Eu não disse que ela estava morta. Estávamos afastadas até ontem. Afastadas, repetiu Catherine Bennett. E palavras saindo de sua língua como um veredito. Ela contornou a mesa da defesa, ocupando a cadeira ao lado de Grace. Ela não abraçou a filha. Ainda não, aquilo era negócios. Ela colocou uma pasta pesada sobre a mesa e abriu as travas com um estalo. Grace saiu de casa há 20 anos para escapar da pressão do meu mundo. Ela queria uma vida simples. Ela queria ser amada pelo que era, não pelo nome Bennett. Ela não trouxe papéis. Ela apenas apoiou as mãos na madeira e olhou para ele. Senhor Simmons, começou ela com a voz enganosamente leve. Vamos falar sobre o trânsito que o senhor mencionou antes. O trânsito que atrasou minha filha. Keith zombou nervosamente. Foi uma força de expressão. Ela está sempre atrasada. Ela é desorganizada. Desorganizada? Catherine repetiu. É por isso que o senhor cuidava de todas as finanças do casamento? Porque Grace era desorganizada demais para entender números? Exatamente, disse Keith, ganhando confiança. Grace é uma sonhadora. Ela pinta. Ela é voluntária no abrigo de animais. Ela não entende de ROI ou posições de capital. Eu fiz tudo para proteger nosso futuro. Para proteger o futuro de vocês? Catherine assentiu. É por isso que o senhor comprou um condomínio em Miami em 14 de março deste ano. Aquele listado sob a Simmons Holdings LLC? Keith piscou. Aquele era um imóvel de investimento para o portfólio. Estranho, disse Catherine, porque de acordo com os extratos do cartão de crédito associados a essa propriedade, extratos que o senhor tentou triturar, mas que sua assistente, a pobre e sobrecarregada senhora Higgins, esqueceu de excluir da lixeira digital. O senhor comprou móveis para um berçário. Grace engasgou na galeria. Sua mão. Em 2018, quando Grace estava grávida antes do aborto espontâneo, convenci Keith a transferir a propriedade para um fundo familiar para protegê-la de obrigações fiscais, explicou Catherine. Ele concordou porque é ganancioso e odeia pagar impostos, mas não leu os estatutos do fundo. Catherine sorriu, e foi a coisa mais aterrorizante que Grace já tinha visto. O fundo estipula que qualquer uso da propriedade como garantia requer a assinatura de ambos os beneficiários. Grace nunca assinou seu contrato de empréstimo, não é, William? William olhou para o documento em sua mão. Ele olhou para a linha de assinatura. No centro havia uma figura de luz rompendo correntes de escuridão. Era poderoso, cru e inegavelmente brilhante. É magnífico, Grace. Um colecionador disse, vendido? Não me importo com o preço. Grace sorriu. Obrigada. Significa muito para mim. Do canto da sala, Catherine Bennett observava com orgulho. Ela estava tomando um martini, elegante como sempre. Ela não era mais apenas uma advogada. Ela era uma futura avó para o novo gatinho adotado de Grace e uma presença constante na vida da filha. Catherine checou o telefone. Ela tinha uma notificação. Limpa a garganta. Era um alerta de notícias do Wall Street Journal. Executivo desonrado Keith Simmons, condenado a 5 anos por fraude eletrônica e apropriação indébita. Catherine tocou no artigo. Havia uma foto de Keith. Ele parecia terrível. Seu cabelo estava ralo. Ele não tinha feito a barba e estava sendo levado para fora de um tribunal algemado. O artigo detalhava como seu próprio advogado, Garrison Ford, havia testemunhado contra ele em troca de imunidade. Mencionava os milhões que ele havia roubado, a falsificação dos documentos de seu ex-sogro e a criptomoeda oculta que o FBI havia apreendido no cofre. Ele havia perdido tudo.
O dinheiro, as mulheres, a reputação e sua liberdade. Catherine sorriu, dispensou a notificação e guardou o telefone na bolsa. Ela não precisava ler o resto. Ela estivera na primeira fila para a sentença mais cedo naquele dia. Ela caminhou até Grace. Você tem um ponto vermelho em cada pintura, notou Catherine. Você vendeu tudo. Não consigo acreditar, disse Grace com os olhos brilhando. Mãe, limpa a garganta. Obrigada por tudo. Se você não tivesse entrado por aquelas portas, você teria encontrado seu caminho eventualmente, disse Catherine. Você é mais forte do que pensa, Grace. Você sobreviveu a ele por 5 anos. Eu só ajudei você a terminar a luta. A porta da galeria se abriu e uma rajada de vento entrou. Um homem estava lá. Não era Keith. Ele estava sendo processado em Rikers Island no momento. Era Toby, o associado júnior do escritório de Catherine. Ele parecia animado. Ele caminhou direto até elas. Senhora Bennett, Grace, disse Toby sem fôlego. Desculpe invadir a festa, mas o cheque do acordo da venda da casa nos Hamptons acabou de ser compensado. E bem, vocês precisam ver isso. Ele entregou um tablet para Grace. Na tela havia um saldo de conta bancária. Era o resultado da liquidação dos bens restantes de Keith, mais os danos punitivos que o tribunal havia concedido a Grace por sofrimento emocional e abuso financeiro. O número era impressionante, o suficiente para garantir que Grace nunca mais tivesse que se preocupar com dinheiro, o suficiente para abrir seu próprio estúdio, o suficiente para iniciar a fundação para sobreviventes de violência doméstica com a qual ela sonhava. Grace olhou para o número, depois para a mãe. Acabou, disse Grace suavemente. Realmente acabou. Não, corrigiu Catherine, brindando com seu copo no de Grace. Está apenas começando. Do lado de fora da galeria, as luzes da cidade cintilavam. Em algum lugar numa cela fria, Keith Simmons estava percebendo que a mulher que ele chamava de estúpida e fraca tinha acabado de se tornar a arquiteta de sua destruição. Ele cometeu o erro clássico de um narcisista. Ele pensou que, porque Grace era quieta, ela não tinha nada a dizer. Ele esqueceu que as tempestades mais barulhentas geralmente começam com uma queda na pressão, uma mudança no vento e um silêncio que grita perigo. E ele certamente esqueceu que, embora uma esposa possa tentar perdoar, uma mãe nunca esquece. Grace voltou-se para seus convidados, sua risada soando clara e livre. Ela não era mais a mulher do vestido cinza olhando para uma mesa vazia. Ela era Grace Bennett Simmons, artista, sobrevivente e filha do martelo de ferro. E ela tinha muita pintura para fazer. Keith Simmons aprendeu da maneira mais difícil que o silêncio não é fraqueza. É apenas uma pausa antes de recarregar. Ele pensou que poderia tirar a dignidade de Grace só porque controlava as contas bancárias. Mas ele subestimou a força imparável do amor de uma mãe misturado com um diploma de direito de alto nível. Grace não apenas ganhou sua liberdade. Ela recuperou sua voz, sua arte e sua vida, deixando Keith com nada além de um macacão de prisão e uma vida inteira de arrependimento. Se você gostou desta história de karma, justiça e a derrubada final no tribunal, por favor, aperte o botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precise de um lembrete de que o oprimido pode vencer e se inscreva para nunca perder uma nova história. Obrigado por assistir e lembre-se, tenha cuidado com quem você zomba, porque você nunca sabe quem está prestes a entrar por aquela